Beleza, pessoal? Mais um vídeo do canal Matemática Tria. Aqui quem está falando é o professor Marcelo. Hoje a gente vai analisar o gráfico das funções trigonométricas que envolve parâmetros. Como assim? Um gráfico de uma função trigonométrica padrão é alguma coisa do tipo assim: y igual a seno de x. Tá? O gráfico de um cosseno padrão, que eu vou chamar assim de padrão, é cosseno de x. Tá, mas qual a influência no gráfico se eu tiver um número para somar ou subtrair, se eu tiver um número que multiplique essa função seno ou função cosseno, um número que multiplique o valor do ângulo e um número que some após multiplicar esse valor do ângulo. Então, essa é a ideia de trabalhar com parâmetros, tá? A princípio pode parecer um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais complicado, mas na prática não vai ser não, tá? Primeira coisa que é importante para a gente pensar é o que cada um desses parâmetros pode produzir no gráfico, tá? Então vamos dar uma pensada nisso. O parâmetro A, que é esse número que vai estar aqui no início ou lá no final, mas é um número que não multiplica o seno e não está lá dentro do parênteses, ele modifica o nível médio. Isso quer dizer que ele muda a imagem, faz uma translação. Se esse A for positivo, sobe a quantidade de unidades que estiver escrito. Por exemplo, o A é 5, sobe 5 unidades. Se for negativo, o A é menos 5, desce 5 unidades. Então, A 5 sobe, A menos 5 desce. Tá? O parâmetro B vai modificar a amplitude. O que quer dizer isso? Também vai mudar a imagem, só que ela não é simplesmente recortada de uma altura e vai para outra. Ela vai esticar ou encolher. Se for inteiro, estica a quantidade de vezes que está ali, no valor de B, que ficou B minúsculo, mas podia ser B maiúsculo. A fração, se for uma fração, encolhe B vezes, e o negativo faz o máximo virar mínimo e o mínimo virar máximo, certo? Beleza. Então, é isso que acontece quando a gente tem um parâmetro B. O C modifica o período. Se a gente vai pensando em radianos, a gente vai fazer 2π dividido por C. Se a gente estiver pensando em graus, a gente vai fazer 360 dividido por C. Se esse C for inteiro, o período vai encolher. Isso quer dizer que C é 4. Quer dizer que num período original, que era de 360 graus, agora, como C é 4, 4 períodos dentro de 360. Tá? Se for uma fração 1/2. Quer dizer que em vez de percorrer 360 graus para fazer aquele desenho padrão do seno, do cosseno, quando eu estou falando de desenho padrão, deixa eu mudar para a caneta aqui, quem sabe fica mais fácil de entender. Esse é o desenho padrão do seno. No seno padrão, isso fica 360 graus. Agora, esse período pode ser modificado quando eu coloco um número multiplicando aquele x ali, certo? Beleza. E a última coisa que é importante a gente dar uma lembrada, não esquece que essa seção aqui que a gente criou no canal é que eu chamei de Faça e Aconteça, que é uma seção que vai ter uma rápida lembrada na questão teórica e depois uma questão resolvida, certo? Se você precisa de mais aprofundamento, aguarde aí que logo vão chegar os vídeos mais completos no canal. D é o deslocamento horizontal. Ele vai deslocar horizontalmente, vai deslocar para lá ou para cá. Positivo vai para a esquerda, negativo vai para a direita. Ou seja, o contrário que se pensa. Mas os positivos não são para a direita? Sim, mas na hora de colocar isso no gráfico acaba acontecendo o contrário. Certo? Então vamos tentar pensar nisso, você vai ver que não é tão complicado não. Construa o gráfico de y igual a 2 mais 3 seno de 5x. Informe o valor mínimo, o valor máximo, o valor médio, o período e faça as 4 divisões correspondentes a um período. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos pensar no valor médio, que eu vou botar em verde. O valor médio sempre é o número que está multiplicando, que não está multiplicando, perdão, que ele não está nem multiplicando a palavra seno, nem multiplicando x, nem dentro do parênteses. Então, nesse caso, nosso valor médio, vamos botar aqui, nosso valor médio é 2. O que significa isso graficamente? Significa que lá no eixo y, tu vai pegar e vai marcar 2. Como o nosso gráfico não é em escala, não esquece que essa sessão é pensando numa prova, pensando no vestibular, no Enem, que você tem uma limitação de tempo, eu não vou me preocupar com papel milimetrado, não vou me preocupar com muitos detalhes. Eu vou fazer um esboço. Então, aqui é 2. Tá?
esse é o meu valor médio. Isso quer dizer que o gráfico vai ficar oscilando metade para cima, metade para baixo, a partir desse valor médio. Tá, mas até que altura ele pode chegar? Ah, quem vai nos dizer isso é a amplitude. Tá, e onde é que eu enxergo a amplitude? A amplitude sempre é o número que está multiplicando a função, ou seno ou cosseno. Então, nesse caso, a amplitude é 3. Então, se eu estou no 2 e tenho que subir 3, eu vou parar no 5. Ok? Então, esse 5 aqui já é o meu valor máximo. É o máximo que esse gráfico vai chegar na altura. Mas, como esse gráfico sobe, lembra lá, o cume tem que ser a mesma ideia da depressão, se ele sobe 3, ele tem que descer 3. Então, 2 menos 3, menos 1. Então, aqui, não estou, de novo, repito, peço desculpas até, eu não estou fazendo escala porque eu não quero que esse vídeo fique demorado, mas tecnicamente deveria ser de 2 até 5, 3, 2 até menos 1, 3, o mesmo tamanho. Beleza. Agora, como é que eu sugiro fazer? Tá? Período. O período sempre vai ser ou 2π dividido por 360 ou 360, 2π dividido por c ou 360 dividido por c. Nesse caso eu vou usar em graus mesmo, 360 por c. C sempre é o cara que está multiplicando x. Então é 360 dividido por 5. Quanto que dá 360 dividido por 5? Se fosse 360 por 10 dá 36, então isso aqui dá 72. Então o período é 72 graus. E agora, vamos lembrar, qual é o padrão seno? O padrão, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais, o gráfico vai estar em vermelho. O padrão seno é qual? Meio, valor médio, máximo, meio, mínimo, meio. Então, é médio, máximo, médio, mínimo, meio, tá? Se eu, agora não pode rir, vamos ver se eu vou conseguir ligar isso aqui sem ficar muito divertido. Ó. Falei que não podia rir, tá? Vamos ver se eu consigo, vou ter que apagar, né? Ficou muito feio, não dá pra deixar assim. Ó. Vamos de novo, segunda e última tentativa, tá? Aqui eu sou para lá descoordenado, ó, não fiz pré. Então, ó, aqui volta, aqui vem e aqui volta. Ah, ficou menos pior. Essa barriguinha aqui não podia ter, era para ser assim, tá? E obviamente era para passar pelos pontos que eu encontrei. A gente aumenta os pontos aqui para ficar mais estético. Ok? Então, período 72. Se o período 72 quer dizer que essa marcação aqui, tu coloca 72 graus. Você está vendo que tem metade para cima e metade para baixo? Então, aqui é a metade de 72. A metade de 72 é 36 graus. Aqui vai ser a metade da metade. Quanto que é metade de 36? A metade de 36 é 18. Se eu fizer 18 mais 36, eu chego a 54, que seria esse valor aqui, graus. E o primeiro valor é 0 graus. Então, eu tenho tudo que eu queria. O valor máximo é 5, o valor médio é 2, o valor mínimo é menos 1, o período é 72 e fiz as 4 divisões, certo? Então, não é nada complicado, uma questão que eventualmente cai no Enem, já fica em diversos vestibulares do Brasil afora. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e fique com Deus. Um abraço.